Hoje se fala muito sobre bolos fake, bolo falso, bolo de isopor, bolo maquete, e também ainda temos aí os bolos reais. E muito se fala dos bolos reais, não deve ser gostoso, não deve ser muito molhadinho, vamos optar pelo bolo fake por diversos motivos. Então hoje eu quero falar para vocês todos os motivos pelos quais você deve ou não deve escolher um bolo fake ou um bolo real para o seu evento. Até certo ponto da nossa vida, era muito comum a gente ver bolos reais. Na verdade, nem existia essa história de bolo falso numa festa, né? Bolos elaborados e muito bonitos, exatamente porque eram bolos difíceis de serem feitos e, consequentemente, muito mais caros. Então, até certo ponto, ninguém pensava em colocar uma maquete, um bolo de mentira na mesa para enfeitar. Conforme foi sendo popularizado os bolos artísticos, os bolos esculpidos, por falta de técnica e conhecimento na área, os bolos foram ficando ruins. Para a gente conseguir aquele efeito, muitas vezes os bolos eram ruins. Então, foram sendo substituídos esses bolos por bolos de mentira. E lá no fundo da cozinha ficava um bolo sem decoração, sem nada, gostoso, com um recheio bacana. Então as pessoas desvinculavam a arte do bolo real, simplesmente por falta de técnica, por falta de saber como fazer aquilo da forma correta. Esse é um dos maiores motivos pelo qual a gente foi optando cada vez mais por bolos falsos e menos por bolos verdadeiros. Era difícil fazer bolos verdadeiros muito gostosos, então o pessoal foi substituindo e mantinha a estética na mesa, e lá na cozinha escondidinho ficava um bolo que era muito gostoso, que ia ser servido para os convidados depois. Mas convenhamos que era muito frustrante de início para as pessoas olhar aquele bolo lindo, maravilhoso na festa, principalmente as crianças que ficavam babando na mesa, e depois na hora de cantar parabéns, o aniversariante cantava parabéns, não cortava o bolo, não fazia o pedido, ia embora e todo mundo ficava esperando, e de repente começava a se sair da cozinha do buffet, do salão, as pessoas servindo o bolo, e as pessoas ficavam, mas o bolo tá ali, por que estão, trazendo dali? Aos poucos as pessoas foram se acostumando, mas a gente há de convir que era um pouco frustrante, pelo menos no início. Hoje em dia a gente já está muito mais habituado a ver o bolo, deduzir que ele é falso e esperar o bolo vir da cozinha. E a surpresa vem exatamente quando o aniversariante, ou a noiva e o noivo, vão lá, tem toda aquela cerimônia e vai lá e corta o bolo. E as pessoas vão à loucura, porque a gente ainda come com os olhos. Isso é inevitável. Tudo que é bonito também agrada o paladar de alguma forma. Então, gera realmente um impacto muito grande quando você tem um bolo maravilhoso na mesa. E isso realmente vem para valorizar o trabalho da confeiteira. Quanto mais bonito e mais gostoso for o seu trabalho, melhor vai ser a sua reputação, melhor vai ser as suas vendas, mais sucesso você vai ter. Outro motivo muito comum para o pessoal começar a substituir os bolos verdadeiros pelos falsos era o medo do bolo não aguentar a festa. Muitas vezes a pessoa queria um bolo com muitos andares, ou um bolo que fosse de um modelo que desafia a gravidade, um bolo esculpido muitas vezes, de um personagem que muitas vezes está numa perna só, ou plantando bananeira, ou em alguma posição que não favorece muito o equilíbrio. Então as pessoas tinham medo desse bolo não parar em pé. E muitas vezes, por falta de técnica também, esses bolos realmente não paravam em pé, então isso assustava as pessoas. A ideia de você simplesmente comprar um bolo e no meio da festa ele desmoronar na frente dos seus convidados é realmente muito traumático. Então as pessoas foram cada vez mais indo para a segurança, optando por um bolo de biscuit, um bolo de isopor com pasta americana, um bolo de EVA. Realmente o aniversariante, os noivos podiam curtir a festa sem se preocupar que aquele bolo ia cair. Então existia muito esse medo, e esse medo ele até é real. Por quê? Porque as pessoas não têm técnica para trabalhar, e aí acaba realmente acontecendo sérios acidentes com bolo. Isso não acontece só com bolos esculpidos, não. Bolo de andar também tem que ter uma estrutura complexa, muito bem feita, muito certeira por dentro, muito bem calculada. E se não tiver, a chance desse bolo cair é grande. Então, esse medo foi afastando cada vez mais as pessoas de bolos reais.
Outra era o medo de azedar, né? Ai, será que esse bolo vai aguentar? O meu casamento vai ser num lugar muito quente, vai ter luz direta, vai ter, enfim, uma temperatura muito alta. Será que esse bolo vai aguentar? Então as pessoas também optavam por não colocar coisas comestíveis ali, com medo de azedar, de estragar, de não ficar gostoso. Outra situação que é facilmente contornada se você souber as técnicas corretas, se você souber fazer o bolo da forma perfeita, isso não vai acontecer. Mas os nossos clientes, é claro, eles não sabem disso, então é compreensível esse medo, é compreensível que automaticamente foi feita essa troca do bolo verdadeiro pelo falso. E o outro motivo que eu acredito que seja um dos maiores pelas pessoas optarem por bolos falsos e não por bolos verdadeiros é para baratear. É claro que um bolo que tem uma estrutura interna, que tem todo um estudo, que a pessoa precisa se preparar muito para fazer, um bolo com materiais de qualidade, com coisas boas que realmente vão resistir, que vão ser gostosas, que seus clientes vão gostar, eles custam mais caro. A gente sabe que na grande maioria das vezes o valor ele tá diretamente ligado à qualidade do produto. A gente sabe que bons produtos não custam uma mixaria. Então, os bolos, consequentemente, quanto mais elaborados, quanto mais bem feitos, mais caro eles ficam. Isso é óbvio. Então, as pessoas começaram a pensar que, se elas comprassem um bolo sem nível de dificuldade nenhum, aquele bolo retangular que tem no máximo 1 ou 2 camadas de recheio, com qualquer coisa passada por cima, desde que ele seja gostoso, ele não precisava ser bonito, consequentemente não precisava ser caro. E aí, eles poderiam colocar algo falso na mesa, simplesmente para ficar bonito, né? Mas aí que está o problema. Existem algumas formas de bolo falso. O bolo falso ele pode ser comprado pronto. Ele pode ser encomendado e criado o design assim como um bolo real. Ele pode ser um bolo alugado. E por muito tempo, alugar bolos foi uma coisa muito comum. E eu vejo um grande problema em alugar bolo. Primeiro porque você perde exclusividade, né? O design do seu bolo aparece no casamento de uma pessoa, aí depois aparece no casamento de outra, e aí depois no casamento de outra, até esse bolo acabar. A noiva que pegou o bolo recém-feito vai ter uma vantagem aí, né? Consequentemente, claro, depois de um tempo esse bolo vai estar repetido em festas de outras pessoas, mas pelo menos ela pegou o bolo com cara de novo, com cara de comida, né? Que afinal é isso que a gente quer que pareça um bolo de verdade, mas que não seja de verdade. A segunda noiva, ela já vai pegar um bolo onde muita gente pôs a mão, porque é inevitável, durante as festas, algumas crianças, principalmente, muitas vezes até adultos, gostam de colocar o dedinho lá para ver se aquela florzinha é de comer, para ver se aquela, né, se é duro, se é mole. As pessoas são muito curiosas e elas gostam de enxergar com as mãos. Então, aquele bolo já vai estar meio sujinho, meio empoeirado, provavelmente de um casamento para o outro foram aí alguns meses, então ele ficou guardado, acumulando poeira, encardindo um pouco, então a segunda noiva vai ser meio prejudicada. A terceira noiva, ou aniversariante, seja lá o que for, vai pegar aquele bolo já bem destruidinho, né? Ou a pessoa que produziu aquilo, ela provavelmente vai ter que refazer tudo. E refazendo tudo, ela tem que cobrar um valor mais caro novamente, e aí, né, anula esse lance de ser barato. Então, aos poucos, foi ficando meio ruim, né? Uma que a pessoa tinha que acumular aquela quantidade de modelos de bolos diferentes, e aquela sujeira, aquela... Enfim, não é uma boa opção alugar os bolos. Você perde a exclusividade, você pega bolos que já, né, passaram por muitas festas e que não estão mais com uma cara tão boa, né? Então, hoje em dia eu já não vejo muito esse aluguel de bolos, tá? Eu acho que perdeu um pouco a popularidade exatamente por esses problemas que eu disse. Então, alugando os bolos, é bem possível que você barateasse, porque um único bolo podia trazer vários meses de lucratividade, né? Porém, a qualidade ia se perdendo nesse caminho aí, principalmente se ele é uma peça decorativa. Se ele não tá bonito, não vai funcionar muito bem, né? Mas foi caindo em desuso essa técnica de bolo alugado. Então, muitas vezes o pessoal foi optando por bolos de EVA, bolos cobertos com massa corrida, com gesso, com biscuit, que eram bolos que duravam mais tempo, tanto para serem alugados como para serem vendidos. E muitas vezes eles eram vendidos a preços bem baixos,
desvalorizando o nosso trabalho realmente, porque uma peça daquela leva bastante tempo e bastante técnica para ser feita, né? E foi sendo vendido dessa forma. Ainda tem muito bolo assim, o pessoal ainda opta por muito bolo assim e tudo bem. Mas, no caso, por exemplo, de uma pessoa que trabalha com confeitaria real, com bolos de verdade, e o cliente chega e fala: eu gosto muito do seu trabalho, gosto do estilo dos bolos que você faz, eu quero um bolo falso e um bolo para corte. Muitas vezes acontece de aparecer clientes perguntando isso para mim. E o que eu explico? Por que você quer um bolo falso? Eu acho que essa pergunta a gente precisa fazer sempre. Por que um bolo falso? Você quer um bolo falso para baratear? Ou por restrição alimentar? Ou por outros motivos? Eu vou listar aqui alguns motivos que eu acho que são justos para a ocasião de um bolo falso, mas eu queria explicar essa primeira situação onde o cliente vem na ideia de baratear o processo. Então, o que eu explico para o meu cliente? Eu vou fazer um bolo gostoso, com uma massa gostosa e uma cobertura gostosa. Pode ser retangular, pode ser de qualquer formato para facilitar. Tudo bem. Eu vou te cobrar o quilo desse bolo. E esse bolo tem qualidade, assim como teria num bolo esculpido, num bolo verdadeiro, todo de andar e enfim. O preço desse bolo, né, a parte de massa e recheio, ele vai custar a mesma coisa aqui fora. A arte que eu vou aplicar num isopor para você, ela vai custar o mesmo valor que eu faria, o mesmo valor que eu cobraria num bolo real ou no isopor. Afinal, se eu fico 4 horas sentada fazendo uma modelagem, se eu colocar ela em cima do bolo ou em cima do isopor, não faz diferença, né? Então, a pessoa vai na intenção de baratear e, na verdade, um bolo de corte mais um bolo elaborado, um bolo com design exclusivo, num isopor, ele muitas vezes vai ficar até mais caro do que um bolo real. Por quê? Porque o trabalho é em dobro. Porque você vai fazer o bolo, você vai rechear, você vai precisar de um tabuleiro, você vai precisar de uma embalagem e tudo isso vai entrar na conta. E você vai precisar de um bolo esculpido, que também vai precisar de vários outros materiais e todo o seu trabalho de desenvolver o desenho, de fazer as modelagens, de pintura, de acabamento, ele vai ser igual. Se ali dentro tem isopor ou bolo, muitas vezes não faz muita diferença. Então, quando você explica para o cliente, ele fica surpreso, porque de alguma forma alguém passou para frente a ideia de que, olha, você compra um bolo falso e um bolo para cortar, porque o bolo para cortar vai ser muito mais gostoso e o bolo decorado vai ser muito mais barato, mas isso é uma mentira, tá? O bolo verdadeiro, o bolo esculpido, o bolo decorado, ele é para ser gostoso. O mesmo bolo que iria aqui, ele vai ali, né? E fazer todo esse processo, e isopor não é muito barato. Se você for analisar o cálculo do custo do isopor, ele não sai muito mais barato. Então, na verdade, o cliente vai sim gastar mais. Então, é mito essa história de que bolo falso e bolo para corte sai mais barato do que um bolo bem feito, esculpido, artístico, seja como for, vai custar a mesma coisa. Então não adianta fugir. Se seu cliente está querendo baratear, esse não é o caminho. A minha opinião é que bolos devem ser reais e devem ser gostosos e sim muito bonitos. Isso é imprescindível. O bolo é a estrela da festa. O bolo é a alegria dos convidados e do aniversariante. Existe toda uma cultura por trás de cortar um bolo. O pedido que você faz, ou cortar de baixo para cima, depende de cada cultura, de cada tradição, de cada família, tem uma forma diferente. E quando você tem um bolo falso, você simplesmente perde essa magia. Aliás, eu vou até falar um pouco mais sobre essas culturas diferentes dos bolos, mas normalmente a noiva cortava o bolo junto com o noivo por 2 motivos. Porque o bolo, normalmente as coberturas começavam a ficar cada vez mais puxadas para o glacê real, né, coberturas mais duras, então muitas vezes a noiva não conseguia cortar sozinha a cobertura do bolo, então ela precisava da força do marido para cortar junto com ela. E também simboliza muito do primeiro ato do casal em parceria depois de casado. Então, tanto no aniversário, quanto no casamento, quanto no noivado, quanto no batizado, o corte do bolo, ele tem uma memória envolvida, ele tem uma cultura, ele tem uma tradição, ele tem um momento especial ali. E
quando você opta por um bolo que não é de verdade, você perde essa parte importante do bolo. Então, eu sou da opinião que bolos têm que ser reais, mas eu não sou contra bolos falsos. E aí pode até parecer um pouco controverso, apesar de tudo que eu falei, mas eu vou explicar. Bolos 100% falsos não são ruins, mas eu acredito que bolos falsos, eles têm alguns motivos para acontecer, algum motivo para que ele seja falso. Um dos motivos principais é a restrição alimentar. A pessoa pode ser alérgica a algum ingrediente, ovo, leite, trigo, né? Pessoas intolerantes ou alérgicas a glúten, à proteína do leite, à lactose, a chocolate ou a outro item que pode ir no bolo. Nesse caso, muitas vezes a pessoa gosta do seu trabalho, ela quer um bolo bonito, ela faz questão, mas ela precisa de um bolo feito numa cozinha especial, preparada para produzir bolos para pessoas com restrição alimentar. Isso é muito importante. Também a gente nunca querer se meter a fazer bolo sem glúten, sem lactose, sem se preparar para isso. É claro que você pode optar sim por esse caminho, mas a gente tem que entender que você tem que ter uma cozinha exclusiva. Aonde entra farinha, não pode ser produzido nem perto uma coisa para uma pessoa celíaca, por exemplo, que é uma pessoa com alergia grave a glúten. A contaminação cruzada pode causar um estrago na saúde da pessoa. Então, se a pessoa fala assim, eu quero um bolo sem lactose porque eu prefiro que minha alimentação seja sem lactose, não tem problema. Você pode comprar o leite sem lactose, produzir, a pessoa vai passar bem. Mas se é uma restrição alimentar por saúde, não faça. Mas a pessoa quer um bolo seu? Opte por um bolo falso. Você vai entregar para aquela pessoa aquela memória, aquela fotografia, aquele design que ela espera e vai manter ela em segurança. Então, esse caso eu acho excelente, eu acho super recomendado que seja feito um bolo falso. E o bolo verdadeiro vai ser preparado para o cliente numa cozinha especial preparada para produzir, né, esse tipo de produto com restrição alimentar. Outra situação que é muito adequada usar um bolo falso é onde existe uma restrição alimentar religiosa. Muitas vezes, eu não conheço muito de todas as religiões, todas as especificações, mas eu sei que algumas delas têm algumas restrições alimentares ou exigem que aquele alimento consumido seja feito sob a supervisão de um superior da religião, né? Um mestre, um superior mesmo da religião. E dessa forma, muitas vezes a pessoa naquela mesma situação, ela quer um trabalho seu, ela quer um produto exclusivo, mas ela não pode consumir por motivos pessoais. Nesse caso, eu acho que não há por que não fazer um bolo adequado para que essa pessoa possa, enfim, usufruir de toda a beleza do seu trabalho e ainda assim manter os costumes, os hábitos que ela tem para a vida dela. Mais uma situação onde é muito recomendado que você use um bolo falso. Quando a pessoa tem um número muito pequeno de convidados, muitas vezes 5 pessoas, 10 pessoas, e o sonho da vida dela é ter um bolo, por exemplo, de 10 andares. Um bolo de 10 andares muitas vezes ia servir mais de 150 pessoas, dependendo aí das dimensões que você escolher. Então não é certo que a pessoa compre um bolo que seja, que ela vá desperdiçar uma quantidade imensa de bolo simplesmente porque não vai ter gente suficiente para comer. Por mais que ela congele o bolo, que ela preserve, que ela doe, é muito bolo e a gente não gosta de desperdício de alimentos. Então, nesse caso, a gente pode fazer um andar só do bolo verdadeiro e todas as outras partes falso. Isso descaracteriza, isso desvaloriza seu trabalho? De maneira nenhuma, você vai continuar fazendo esse trabalho. O cliente não está querendo que você faça mais barato, ele não está desvalorizando o seu trabalho. Pelo contrário, ele faz questão que você faça. E ele quer um projeto muito especial que só você vai poder entregar. Então, você entrega de uma forma justa para que o seu cliente tenha o melhor dos dois mundos. Ele vai ter o design que ele quer e a quantidade de bolo que ele precisa para a comemoração dele. Isso acontece também muitas vezes em bolos esculpidos, onde algumas partes do bolo podem não ser reais.
A gente sempre opta para que tudo seja feito com material comestível, né? Mas muitas vezes esses pedacinhos, essas partezinhas que muitas vezes vai sustentar uma parte muito pesada ou que vai ficar num ângulo onde a gravidade vai acabar derrubando, a gente pode usar pedacinhos de isopor, pedacinhos de madeira ou outro enchimento devidamente coberto e isolado, é claro, como qualquer outra parte da estrutura, tá? Mas muitas vezes pode ser usado, assim como é usado um bolo de andar, um andar verdadeiro e o resto de isopor para dar aquele volume, você pode usar um pedaço de isopor, por exemplo, para dar um enchimento numa escultura sua, por motivos de projeto mesmo, né, do ângulo e tudo mais. Então, também é um uso adequado para partes falsas nesse bolo. Eu acredito que sempre que o bolo não for ser consumido, ele deve ser falso. Mas a gente pensa, tá, mas quando que um bolo não seria consumido? Bom, eu, por exemplo, participo de algumas feiras, muitas vezes de concursos e exposições. E eu viajo, às vezes, enfim, eu já viajei de São Paulo a Rio de Janeiro de avião com bolo, muitas vezes do interior de São Paulo para São Paulo capital de carro com isopor. Então, muitas vezes já fiz viagem de 5, 6 horas com bolo no carro. E esse bolo ia para um lugar, por exemplo, uma exposição, onde ele não ia ser consumido. Ele iria ficar lá uns 3 ou 4 dias exposto, para que as pessoas vejam, tirem foto, toquem, julguem, né? E esse bolo não pode ser comido. Por quê? Porque é óbvio, a gente está numa feira, a gente não tem uma infraestrutura para servir de forma higiênica o bolo, né? E mesmo se tivesse, um bolo que ficou 4 dias exposto e teve mais um tempão de viagem num carro, convenhamos que ele também não tá um bolo muito apto para ser comido, né? A contaminação ali das pessoas passando a mão suja, falando em cima, às vezes espirrando em cima, enfim, é um terror. Então, quando você vai levar uma peça, um bolo para uma exposição, um bolo para um concurso, não é legal que esse bolo seja verdadeiro, tá? Porque não gostamos de desperdiçar alimento e ninguém poderia, de toda forma, comer aquele bolo. E também porque fica muito pesado. Um bolo verdadeiro, ele é muito mais pesado do que um bolo falso. Muitas vezes você vai fazer um projeto gigantesco e viajar com essa peça, não tem por que você fazer ela tão pesada, não tem por que você usar todo o material comestível ali dentro. Você pode sim colocar um pouco de isopor para que ele tenha uma estrutura. Eu faço isso quando eu levo bolos para concurso, normalmente eles são internamente de isopor. Mas é bom lembrar também que a parte externa é toda comestível, igualzinha um bolo de verdade. Então, a gente usa todo o material que a gente usaria num bolo de verdade, mas aonde é bolo dentro, a gente deixa para o isopor, que às vezes é muito melhor. E por fim, outra situação que justifica muito bem um bolo falso é um bolo para treino. Por quê? Vamos lá, você está aprendendo a fazer bolos, tá? Você está se desafiando, aprendendo a fazer bustos, modelagens mais realistas, você quer treinar. Você vai esperar que seu cliente peça exatamente aquela peça que você quer fazer? Ou então você vai arriscar fazer naquele bolo que você vai entregar para o cliente uma coisa que você nunca fez antes e que você não tem nem certeza se vai ficar bom? É muito importante nesse tipo de trabalho super elaborado que a gente treine, que a gente faça e refaça quantas vezes for necessário até a gente pegar o jeito, até a gente entender como aquilo funciona, até realmente ficar 100% bom, para aí sim vender para o seu cliente, para você não ter dor de cabeça. Porque é muito fácil a gente ter dor de cabeça, enfim, numa coisa ali que deu errado durante o processo de fazer o bolo. Então, para treinar, eu acho que você deve sim pegar um isopor, esculpir esse isopor na faca quente ou no cortador de isopor e ali em cima você fazer toda uma blindagem e trabalhar ali em cima. Se ficar ruim, arranca tudo e começa do zero. Faça quantas vezes for necessário. E aí você vai ter resultados incríveis. Então, use os bolos falsos para treinar. Eu não faço bolos para vender falsos, a não ser que seja nessas ocasiões que eu disse, quando eu levo para exposições, ou até mesmo quando eu quero treinar algo novo, né? Então, se a gente sempre manter isso em mente,
a gente nunca vai ter problema. E o cliente sempre vai valorizar o seu trabalho, você sempre vai ter, tanto com o seu cliente quanto com os convidados dele, experiências inesquecíveis com o seu produto na mesa. Então, é isso que a gente sempre almeja, é isso que a gente quer. E eu acredito que essas dicas são importantes para que você entenda exatamente o porquê do bolo fake, quando usar, quando não usar e de que forma usar da melhor forma para não ter frustrações aí. E você, o que você acha sobre bolos fakes? Quais são as experiências que você já teve com bolos reais? Você já comeu algum bolo real que não era gostoso? Traz os seus comentários que eu quero muito saber qual foi a sua experiência. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer sugestão, pode deixar aqui embaixo. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando entrar vídeo novo, deixe seu like e até a próxima. Nossa, ficou horrível, não ficou? Pelo amor de Deus. Deixe seu like e comenta o que você achou desse vídeo. Vamos conversar porque a sua opinião é muito importante pra gente. Beijo, pessoal. Até a próxima.